Olá, pessoal, eu sou a professora Elisângela Souza e o tema da nossa aula de hoje é contrato de trabalho. E o que nós vamos ver sobre contrato de trabalho? Primeiro, já vamos começar, como sempre, uma história. Vamos contar um pouco da história do contrato de trabalho. É rapidinho, pessoal. Bora pro vídeo? Então, bora lá pro vídeo. Muito bem. Ai, professora, já falamos aqui, já vamos entrar nesse vídeo já para entender que o contrato de trabalho é o dispositivo legal que regulamenta a atividade laboral entre empregado e empregador, tá? De acordo com o artigo 443 da CLT, os contratos se classificam em... Então, vamos lá ver isso. Contrato tácito. Calma que nós vamos ver cada um deles, tá bom? O contrato expresso, o contrato verbal, o contrato escrito, o contrato indeterminado e o contrato determinado. E por que eu trouxe primeiro para vocês sobre o que é o contrato? O contrato é a celebração entre duas partes, tá? Como vocês viram aí na definição. Nós vamos ver agora essa classificação, ok? Então, no contrato tácito, nessa modalidade de contrato, a simples prestação de serviços de forma habitual do funcionário do empregado ou empregador, sem oposição deste, independentemente de contrato e suas cláusulas terem ou não sido expressamente acordados, de forma verbal ou escrita. Já caracteriza por si só um ajuste tácito, tendo validade seus direitos perante a Justiça do Trabalho. Por exemplo, nós podemos mencionar o caso de um trabalhador desempregado que comparece a uma loja de roupas, solicita o emprego por apenas um dia, passando posteriormente a comparecer diariamente ao trabalho, prestando serviços sem oposição
do proprietário da loja. Muito embora nada tenha sido previamente acordado ou expressado, ele continua fazendo essas tarefas na loja. Tá? Isso é um exemplo típico do tácito. Já o contrato expresso, ele é o contrato celebrado entre o empregado e o empregador de forma bem clara e objetiva, em que todas as cláusulas e condições do pacto laboral são previamente acordadas. Essa modalidade também pode ser escrita ou verbal. E que é, então, um contrato verbal? Essa modalidade de contrato decorre do próprio artigo 443 da Consolidação das Leis Trabalhistas, ao reconhecer expressamente a pactuação do vínculo empregatício de forma verbal, nada impedindo que as partes elas acordem direitos e obrigações, fixando salário, horário de trabalho, as suas atribuições dentro da sua função e tudo mais. No contrato escrito, o contrato de trabalho escrito ele é o mais comum de todos. Tá? Uma simples assinatura do empregador na carteira de trabalho e a previdência social do empregado já caracteriza um contrato escrito. Já o contrato indeterminado é um contrato de trabalho por prazo indeterminado. É a regra do direito do trabalho. Os demais são exceção. Atende, assim, ao princípio da continuidade da relação de emprego, em que o empregado ele passa a integrar a forma definitiva à atividade empresarial, contribuindo com o seu trabalho para o crescimento e desenvolvimento tanto seu quanto da empresa. Vale ressaltar uma observação aqui na íntegra, que existe uma súmula 212 do TST, que é o seguinte: o ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Ok? Já o contrato determinado, também conhecido como contrato a termo, é o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Nesse tipo de contrato, as partes já sabem, desde o início, a data do término ou uma previsão aproximada de término desse contrato, ok? O contrato por prazo determinado só será válido quando acontece o seguinte: de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Por exemplo, são os contratos de finais de ano por ocasião das festas natalinas. Sabe aqueles contratos temporários? Você trabalha por um mês só? Então, esse se caracteriza. O outro é de atividades empresariais de caráter transitório e também o de contrato de experiência. Sabendo disso, então, vocês viram agora a classificação do contrato tácito, expresso, verbal, escrito, indeterminado e determinado. Vamos agora refletir sobre esses contratos. Qual seria a sua melhor escolha? O que você escolheria para o seu tipo de contratação, né? A reflexão que nós vamos fazer aqui agora é bem bacana quando a gente fala de escolhas. Vamos olhar um pouquinho mais para o lado humano agora e vocês vão entender o porquê que eu fiz essa pergunta para vocês. Primeira atividade, então, vamos para o vídeo, daqui a pouco a gente segue refletindo. Vamos lá? Bora para o vídeo.
Aí, muito bem. Gostaram do vídeo? Espera aí que ainda continua.
Agora sim, que lição que vocês estão tirando deste vídeo? Reflita um pouquinho agora, um pouco mais sobre o vídeo. A vida é feita de escolhas, escolhas e criatividade, certo? Então, às vezes, o trabalho ou o que você vai desenvolver mata o que você gosta de fazer. Então, por isso que aí você pode estar se perguntando agora, professor, o que esse vídeo tem a ver com contrato de trabalho? Nós estamos falando de contrato, então. Nós vimos ali as classificações, as variações, os tipos de contrato, o que é um contrato de trabalho. O que eu quero dizer para vocês, dentro dessas escolhas, é que vocês têm o poder de escolha. Vocês podem escolher em qual deles você se enquadra melhor. Né? Nós já vimos aí os tipos, né, das relações trabalhistas, das relações de trabalho, e está vinculado a esse contrato. Então, se há algum contrato que não está dentro daquilo que vocês estão almejando, é o momento de mudar, é o momento de sentar, conversar, refletir e escolher, né? Trabalhar com a criatividade. Como que você tem essa chance de trabalhar a sua criatividade dentro de um contrato de prestação de serviços, né? Vocês viram, ele tem um indeterminado, determinado, tácito, qual mais se enquadra dentro da sua escolha? É isso, gente. Eu trouxe mais para o lado humano aqui agora, porque é pesado falar de contrato, né? Que a gente precisa realmente saber dessas coisas, saber sobre a legislação para que eu possa fazer uma boa escolha. Então, esse vídeo é mais para a gente entender sobre isso, tá bom? Vamos seguir aqui, então, vamos falar sobre a interrupção do contrato de trabalho. Olha só, a escolha vindo aí de novo. Claro, professor, isso é estratégico? Sim, é estratégico. Primeiro vocês escolhem, depois vocês vão entender como é que vocês interrompem esse contrato, como é que você pode fazer uma outra escolha. A interrupção do contrato de trabalho, pessoal, ela ocorre quando o empregado deixa de prestar os serviços por um determinado período ao empregador, porém, ele permanece recebendo normalmente seu salário, continuando o empregador com todas as obrigações impostas pelo vínculo empregatício. Então, a empresa continua arcando com todas as suas obrigações que ela tem com você. Lembra que seus direitos são assegurados, tá? Conforme o artigo 473 da CLT, ou seja, da Consolidação das Leis Trabalhistas, o empregado, funcionário, colaborador, ele pode deixar de comparecer aos serviços sem prejuízo do salário, desde que, olha lá, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica, tá? Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Por um dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Então, você vai lá e tira o sangue e traz o seu comprovante. Se você casar, traz lá, avisa todo mundo, convida para o churrasco. E você casou, tem lá o certificado do casamento, certificado não, registro de casamento, né? Então, lá, até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva. Sim, quando você vai lá para você tirar o seu título, você tem aí até 2 dias para poder fazer isso, tá? No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar, isso para os homens, tá? Isso está referido na letra C do artigo 65 da Lei 4.375, de 17 de agosto de 1964, que é a Lei do Serviço Militar. Então, para os homens, então ele está tranquilo, tá? Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso na faculdade, no ensino superior. Olha só que bacana, né? Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. Se acontecer alguma coisa, você precisa estar lá, né, no fórum, então tá ali certinho para você também. Outro, pelo tempo que se fizer necessário quando, na qualidade de representante de uma entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Isso acontece muito com quem faz parte da CIPA e assim por diante, ok? Olha, vou dar umas outras dicas para vocês aqui. Também são consideradas como interrupção do trabalho do contrato de trabalho algumas outras situações, tá? Que é a licença paternidade de 5 dias
Isso está dentro do artigo 7º, né? Do 19º caput ADCT, do artigo 10(2) do parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988, ok? Outra também é os encargos públicos específicos. Exemplo, participar de tribunal do júri, ser mesário em eleições, tá? Você também pode dar parte da interrupção. Outra coisa também, gente, acidente de trabalho ou doença nos primeiros 15 dias, tá bom? Isso também está amparado pela lei, a lei 8.213 de 1991, artigo 60º, parágrafo 3º, tá? Repouso semanal remunerado, também na Constituição Federal de 1988, artigo 7º. Feriados, férias, licença maternidade, os feriados pela lei 605 de 1949, as férias conforme a Constituição Federal de 1988, a licença maternidade também conforme a Constituição Federal de 1988, tá? A licença remunerada em caso de aborto não criminoso, tá? Aí está dentro da consolidação das leis trabalhistas, artigo 395. Casos diversos de licença remunerada, empregado membro da comissão de condição prévia quando atuando como conciliador, tá bom? Cabe destacar que todas as situações descritas anteriormente são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, ficando o empregado isento da sua principal obrigação, que é a prestação de serviços à empresa, né? Ao empregador. Porém, ele tem garantia de todos os seus direitos no período de afastamento. Então, nós vimos aí as interrupções. Professora, e no caso da suspensão do contrato de trabalho, como que acontece? Então, na suspensão de contrato de trabalho, ao contrário do que ocorre na interrupção, na suspensão, ambos, empregado e empregador, suspendem as suas obrigações contratuais, ou seja, o empregador deixa de pagar os salários do empregado e este não presta serviço mais ao empregador. Durante a suspensão do contrato de trabalho, com raras exceções, não há contagem de tempo de serviço, não há recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, bem como também das contribuições previdenciárias do lado do empregado, né? Havendo uma paralisação provisória dos efeitos do contrato para ambas as partes. Existem também algumas hipóteses, tá? Para suspensão do contrato de trabalho. A primeira é acidente de trabalho ou doença após o 15º dia de afastamento, dentro da lei também 8.213 de 1991, artigo 59, tá? Durante a prestação do serviço militar obrigatório, que nós falamos aqui, está dentro da consolidação das leis trabalhistas, no artigo 472. A greve, gente, também é um direito dos empregados que caracteriza a suspensão do contrato de trabalho. Isso é conforme a Constituição Federal de 1988, está dentro do artigo 9º. O empregado eleito para o cargo de dirigente sindical, conforme também a CLT, artigo 543, parágrafo 2º, qualquer espécie de licença não remunerada, também dentro da CLT, artigo 475, afastamento do empregado em caso de prisão, tá, gente? Aposentadoria por invalidez, também pela CLT, artigo 475, afastamento do empregado para participar de curso de qualificação profissional pelo período de 2 a 5 meses. Isso também está dentro da CLT, o artigo 476-B. Ok? Muito bem. Sigamos. A resolução do contrato de trabalho. Vamos falar sobre outra coisa agora. Dispensa do empregado por justa causa, tá? Rescisão do contrato ou despedida indireta e culpa recíproca.
Professora, que é isso? Então tá, a resolução de um contrato de trabalho por prazo determinado ou indeterminado, ele pode relacionar-se com a inexecução faltosa das obrigações contratuais por parte de um ou de ambos os contraentes do pacto laboral da gestão do contrato, que é o empregador e o empregado. E essa resolução que a gente falou agora, que ela ocorre nessas 3 situações. Tá? Então, a primeira, a dispensa do empregado por justa causa. Vamos lá, pessoal. Conforme o artigo 482 da CLT, constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador contra o empregado nos seguintes itens. Ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual ele trabalha ou for prejudicial ao serviço. Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Dissídia do desempenho das respectivas funções. Embriaguez habitual em serviço, toma cuidado. Violação de segredo da empresa, gente, olha lá, o termo de confidencialidade. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Sim, você fez algum ato que está fora, ainda mais que trabalha com relacionamento, né? Toma cuidado. Abandono de emprego. Sabe aquela pessoa que fala, não vou mais não. Mas não chega lá, não dá baixa na carteira, tá? Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outra pessoa, ok? Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outros, tá? E a prática constante de jogos de azar. Né? Ficar jogando dentro da empresa, gente, não dá. Da justa causa mesmo. Vou trazer uma observação para vocês na íntegra aqui agora. Constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado algumas situações. A primeira, a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Segundo, a não observância das normas de segurança e medicina do trabalho e o não uso dos EPIs, tá? Que é os equipamentos de proteção, né, individual. E isso está dentro da CLT, no parágrafo único, no artigo 158, tá? O movimento paredista que for deflagrado em caso de greve sem observância das disposições contidas na lei, essa lei 7.783 de 1989, e a declaração falsa sobre o percurso abrangido pelo Vale Transporte ou seu uso indevido. Gente, isso é um decreto 95.247 de 1987, artigo 7º, parágrafo 3º. Ok? Muito bem. A professora deve falar assim, nossa, a gente já está indo para a síntese. Sim, nós vamos sintetizar agora, com certeza, sobre esses aspectos que nós vimos agora, ok? Calma que tem mais aspectos para a gente ver ainda, mas existe aí uma síntese, só para a gente ver sobre essas decisões, o que a gente falou aqui, tá? Para facilitar o conhecimento. Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Para firmar um contrato de trabalho de forma segura e eficiente, é preciso saber qual a necessidade da empresa e o perfil do contratado, para enfim analisar as possibilidades de contratação. No programa de hoje falaremos sobre as características atuais dos tipos de contrato de trabalho, que foram criados ou alterados pela reforma trabalhista. A contratação de pessoal é uma tarefa que demanda muita atenção, pois é preciso compreender diversos detalhes, como as atividades que serão exercidas, o perfil profissional necessário para ocupar aquela vaga e os tipos de remuneração e modalidade de contratação. Para que você consiga identificar qual a melhor forma de efetivar um contrato de trabalho, abordaremos 7 tipos contemplados pela legislação trabalhista atualmente. O primeiro deles é o contrato por tempo indeterminado. Como o próprio nome já diz,
A data de início das atividades do profissional é estabelecida no contrato, mas não há uma data específica para o seu término. Essa é a modalidade mais comum de contrato das empresas, e o contrato só é finalizado com a rescisão ou demissão do funcionário. A segunda modalidade é o contrato de experiência. Nela, o funcionário inicia um período de experiência de 90 dias e, após a sua finalização, o empregador pode decidir por sua contratação definitiva. O prazo pode ser menor e ele também deve constar na carteira de trabalho. Nesse tipo de contrato, a reforma não trouxe mudança na experiência em si. Outra modalidade é o contrato por tempo determinado. Neste caso, tanto o empregador quanto o colaborador sabem por quanto tempo a relação de contrato será mantida. O contrato não poderá exceder o período de 2 anos e é limitado a 3 hipóteses: para o período de experiência, para atividades de caráter transitório e para serviços que justifiquem a pré-determinação do prazo, como exemplo no caso de obras na construção civil. A quarta modalidade é o contrato de trabalho temporário, que possui o objetivo de suprir a necessidade de substituição do quadro de pessoal ou para dar conta da demanda da empresa em períodos sazonais de vendas, como exemplo no Natal, na Páscoa, no Dia das Mães, dentre outros. A reforma trabalhista estipulou um prazo comum para o contrato de 180 dias, que pode ser prorrogado por mais 90 dias e chegar ao máximo de 270 dias. A quinta modalidade é o contrato de trabalho eventual, que representa uma atividade avulsa. Neste caso, o empregado pode prestar serviço esporádico para várias empresas e não manter vínculo empregatício com nenhuma delas. A sexta é uma modalidade nova, que é o contrato de trabalho intermitente. Nela, o funcionário é chamado para prestar seus serviços nas datas escolhidas pelo empregador. Ele poderá aceitar ou não a convocação no prazo de 24 horas e só receberá pelas horas efetivamente trabalhadas. No momento do pagamento, o empregado receberá imediatamente a remuneração, além de férias e 13º proporcionais. Também terá direito a repouso semanal remunerado, bem como os devidos adicionais. A sétima e última modalidade é o chamado contrato de trabalho home office, que consiste na prestação de serviços fora do estabelecimento do empregador. Aqui o funcionário trabalha no local que deseja, seja na sua casa, em um restaurante, num coworking e etc. Ela é viável hoje por conta da tecnologia e pelo surgimento dos certificados digitais, que garantem a validade jurídica nos atos praticados por meio da internet. Se você quiser saber mais ou adquirir o seu certificado digital, clique no link acima. Como você acabou de ver, existem várias modalidades de contrato de trabalho e é importante que você conheça essas 7 principais modalidades após a reforma. Se você ficou com dúvida ou tem alguma sugestão, escreva pra gente. Sensacional, né, pessoal? Viu como é interessante a gente saber qual a modalidade que nós vamos utilizar para nossa contratação? Home office hoje está em voga. Eu trabalho home office, né? Então é bem bacana e você pode escolher. Lembra que nós falamos das escolhas que nós podemos fazer, né? O tempo todo a gente está falando das nossas escolhas. Voltemos então lá ao nosso... a rescisão do contrato ou despedida indireta. Vamos falar sobre isso agora. Vamos lá. A despedida indireta, também conhecida como rescisão indireta, é uma das rescisões menos praticadas nas relações do direito do trabalho, pois ela ocorre quando a falta grave é cometida pelo empregador. Muitas vezes o empregado, né, o lesado, né, a pessoa que passou por isso, ele desconhece essa modalidade de rescisão, tá? Sujeitando-se a pedir sua própria demissão, perdendo muitos direitos. Então, conforme o artigo 483 da CLT, o empregado ele pode considerar rescindido o seu contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Por isso que a gente tem sempre que conhecer os nossos direitos e os nossos deveres, gente, para a gente não ser ludibriado. Se for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, tá? A gente até pode falar um pouquinho sobre o assédio moral aqui, né? Também. Correr perigo, manifestos de mal considerável, dependendo de onde você está trabalhando, a gente pode falar aqui um pouquinho também sobre a segurança do trabalho, né? Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, isso também você pode encerrar o seu contrato com a empresa, com o empregador.
Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. E isso, difamar a pessoa, né, gente? Isso é muito ruim. Ficar falando as coisas. Um empregador que faz isso, uma organização fazendo isso, ela não tem mérito, né? O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outras pessoas, tá? E o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos seus salários. Então, o empregador, a organização, não pode simplesmente ir lá e tirar o valor do seu salário sem um porquê, né? Não pode afetar isso, tá? Existe uma observação aqui que eu vou ler para vocês na íntegra. Ó. O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Nas hipóteses da letra D e E que a gente viu, poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final da decisão desse processo, tá bom? A culpa recíproca. Nossa, vamos lá. A culpa recíproca ela está prevista no artigo 484 da CLT, que reza o seguinte: havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade. Essa modalidade de rescisão, gente, ela ocorre quando o empregado ou o empregador cometem falta grave, justificando, por sua vez, a resolução contratual. Nesse sentido, existe a súmula 14 do TST que complementa. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, artigo 484 da CLT, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Por fim, cabe a gente destacar que, reconhecida a culpa recíproca num contrato por prazo indeterminado, o empregado fará jus a título de indenização compensatória a metade dos 40% do montante dos depósitos do FGTS, conforme a Lei 8.036 de 1990, artigo 18, parágrafo 2º. Simples, né? É muita legislação que a gente está falando aqui, né? Mas é para vocês entenderem quais são os nossos direitos e deveres dentro aí dos nossos contratos, o que eu posso, o que eu não posso, o que acontece quando eu rescindo um contrato ou não. Pessoal, nós estamos indo, assim, para um processo agora onde a gente viu muita legislação até agora, né? E eu gostaria de trazer para vocês agora, dentro desse contexto todo que a gente está falando de contratos, de prestação de serviço, de você estar dentro da empresa ou não, trazer para vocês um pouco mais da realidade do país onde a gente vive, né? Vocês sabem que nós estamos numa metrópole aqui, né, que é São Paulo, onde migrantes e imigrantes que vocês viram durante a história, vocês viram na história da legislação trabalhista, de como a gente chegou até aqui, né? E que nós somos um país muito diversificado. Nós temos vários Brasis dentro de um único Brasil, né? Professora, mas do que a senhora está falando agora, né? Estou falando exatamente de uma reflexão que vocês vão fazer agora. Então, qual é a atividade de hoje? Nós vamos fazer uma atividade diferente, tá? Nós estamos fechando todo esse bloco da legislação, daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre o código de ética, a gente vai falar de conduta nas próximas aulas. E aqui eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão, não seria nem uma reflexão, é para vocês pensarem mesmo. Eu estou dizendo para vocês, toda vez que eu começo as minhas aulas, eu começo com uma história, com um histórico, né? A gente já viu a aula de hoje, a gente já viu todo o contexto, né? Voltado para os contratos, mas para chegar até o contrato, muita água rolou, tá? Durante esses anos. Vocês podem ver pelas legislações, pelo ano de cada lei que nós temos aqui, tá? Não é nada por acaso, ok?
Mostrei um vídeo para vocês aqui sobre as escolhas que vocês podem e devem fazer para a vida de vocês, né? Nós temos aqui pessoas que construíram essa cidade, né? Que vieram de outros estados, mas que tiveram assim um olhar diferente, um olhar de mudança. Esse vídeo que eu vou colocar para vocês agora, para a gente finalizar todo esse bloco da legislação, é para vocês poderem pensar enquanto vocês são empreendedores, enquanto vocês forem, ou quando vocês forem empresários com cabeça de empreendedores, nas quais vocês terão os seus colaboradores, vocês olharem ele com um pouco mais de empatia, né? E que nós estamos aqui para fazer a mudança, ok? Mas vou parar de falar, né? Que eu falo pra caramba, e vamos para o vídeo que eu quero finalizar todo esse processo. Esse aqui é um vídeo fantástico que eu gosto muito. Bom, vamos lá que vocês vão sentir o que eu estou sentindo aqui quando eu preparei essa aula para vocês, para finalizar com chave de ouro. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Muito legal, né? Esse vídeo. Eu gosto muito de finalizar assim, todo um ciclo de contrato por isso. Vida Maria, pessoal, é o seguinte. Deixa eu só voltar o vídeo para deixar na tela Vida Maria, para facilitar aqui. Isso. Aqui fala de quebra de ciclos, né? E vocês estão tendo a oportunidade agora de quebrar alguns ciclos da vida de vocês. Meninas e meninos, vocês têm a oportunidade aí que está aí na palma da mão, com toda essa mudança, quando a gente fala de revolução digital que está aqui. Eu não sei, eu me identifico muito com esse vídeo, eu acredito que vocês também estejam se identificando aí, né? Então escrevam aí as histórias de vocês. Eu acho fantástico quando a gente tem histórias para contar, mas o que vocês observaram, o que vocês perceberam nesse vídeo? Escrevam aí, né? Enquanto eu vou falando, vocês vão escrevendo. Mas é para dizer o seguinte, né? Que a gente não precisa fazer nossas escolhas e fazer a mesma coisa do que meu pai, do que o meu avô, do que meu tio. Que eu tenho a oportunidade de ter uma mudança, Hoje a gente está muito mais fácil para vocês, sabe? Informação, conhecimento está na palma da mão. Como eu sempre digo, está a um clique de distância. Então a gente tem a oportunidade de quebrar esse ciclo vicioso, sabe? De fazer a mesma coisa, de não ter visão de crescimento, de não entender, na maioria das vezes, que você é capaz, que você não pode ser cortado o seu sonho, né? O seu sonho, ele pode ficar ali. E você faz com que esse sonho aconteça, né? Então, gente, é muito bacana esse vídeo, exatamente por isso. Deve ter histórias aí dos pais de vocês, você deve ter se identificado aí com algum pai, alguma mãe, alguma avó, deve ter falado para você. E quando a história se repete, a gente tem a oportunidade de quebrar esse ciclo da nossa vida, né? É um filme de consciência, tá? De consciência que a gente é capaz, né? A dificuldade das pessoas
a dificuldade de manter a família, tudo. Você viu que depois perde o pai e a mãe vai ser a pessoa que vai colocar todo mundo para trabalhar. É uma história que se passa no sertão, né, gente? Claro, é um filme premiado aí. É uma história de uma menina que vira mulher, que quer estudar, mas você viu, a um não teve oportunidade, a outra também, e a outra repetiu o mesmo ciclo. Então, esse filme, gente, esse ciclo de Marias, realmente ele vem, ele continua acontecendo, a gente não tem essa dimensão, porque a gente está aqui eu falei, numa metrópole. E a educação, gente, ela é o caminho para romper, para quebrar todo esse ciclo. Então, meninas, mulheres empoderadas aí, meninos também empoderados, porque sem o apoio dos meninos também as coisas não acontecem, né? A gente tem que ter essa consciência, tem que ter essa ciência também, de que nós juntos, quer dizer, sozinho até chego. Olha lá a frase, lá vem a professora com as frases prontas dela, pode falar. Sozinho até chego. Mas junto, com parceria, a gente chega melhor e chega mais rápido, ok? Então, eu espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. Eu espero que vocês levem isso para a vida de vocês e que essa aula tenha aí feito a diferença também para vocês. Eu estou muito contente de ter passado esse vídeo para vocês, que para mim fez muita diferença e faz muita diferença, sim. Ok? Opa, vamos seguir aqui. E é claro, nossas aulas têm sempre uma palavra, uma frase para a gente poder terminar a nossa aula de hoje. Então, eu praticamente trouxe uma carta para vocês hoje, né? Não é nem uma aula, é uma carta. Vamos lá. Um cliente que gosta do seu trabalho te indica para uns 10. E desses 10, uns 2 fecham contrato com você. Mas um cliente que não gosta do seu trabalho, ele reclama para uns 20. E desses 20, 30 não aceitam te contratar. A propaganda negativa é muito mais viva do que a positiva e circula como um vírus. Essa é uma frase, um texto de Antônio Cardoso Filho, que eu admiro muito e que realmente retrata exatamente isso, né? Nós falamos bem para poucos e falamos mal para muitos. Então, sejam empreendedores, empresários de qualidade. Preze pelo cliente de vocês. Você tem um cliente interno, tem um cliente externo, que vocês vão poder aí trocar bastante figurinha durante o ciclo de vocês aí, ok? Muito bem, vamos para os finalmente. Gratidão a todos, eu sou a professora Elisângela Souza